Olá, meu nome é Elci, estou aqui novamente para dar sequência à leitura do querido John, do Nicholas Sparks. Hoje será lido o capítulo 10 e 11. Capítulo 10. Eu não sabia para onde ir, então dirigi sem rumo por um tempo, os acontecimentos da noite se repetindo na minha cabeça. Ainda estava com raiva de mim e do que tinha feito a Tim, mas não aos outros, admito, e com raiva de Savannah pelo que acontecera no cais. Eu mal conseguia lembrar como tudo tinha começado. Em um minuto, eu achava que a amava mais do que é possível. No minuto seguinte, estávamos brigando. Estava indignado com os seus subterfúgios. Ainda assim, não entendia por que sentia tanta raiva. Não que o meu pai e eu fôssemos próximos, nem que eu pensasse conhecê-lo de verdade. Então, por que tinha ficado tão irritado? E por que ainda estava tão irritado? Porque, disse uma vozinha dentro de mim, há uma chance de ela ter razão. No entanto, não importa se ele era ou não era. E daí? Como isso vai mudar alguma coisa? E por que isso seria da conta dela? Enquanto dirigia, passava da raiva à aceitação e à raiva novamente. Revivia a sensação de esmagar o nariz de Tim com o meu cotovelo, o que só piorou a situação. Por que ele veio para cima de mim? Por que não para cima deles? Não fui eu quem começou. E Savannah? Sim, eu poderia ir até lá amanhã e me desculpar. Sabia que ela sinceramente acreditava no que dissera e do jeito dela estava tentando ajudar. E talvez, se ela estivesse certa, eu gostaria de saber. Isso explicaria muitas coisas. Mas depois do que fiz com o Tim, como ela iria reagir a isso? Ele era o melhor amigo dela, e mesmo que eu jurasse ter sido um acidente, faria diferença? E o que eu tinha feito aos outros? Ela sabia que eu era um soldado, mas agora que vira uma parte do que isso significava, ainda sentiria o mesmo por mim? Quando finalmente cheguei em casa, já era meia-noite. Entrei às escuras, dei uma olhada no escritório do meu pai e fui para o quarto. Naturalmente, ele não estava de pé. Tinha ido para a cama no horário de sempre. Um homem de rotina, como eu sabia e Savannah ressaltava. Deitei na cama, sabendo que não iria dormir e desejando que aquela noite recomeçasse do zero. Pelo menos a partir do momento em que ela tinha me dado o livro. Não queria pensar em mais nada. Não queria pensar no meu pai, em Savannah ou no nariz do Tim. Mas passei a noite toda olhando para o teto, incapaz de escapar dos meus pensamentos. Levantei-me quando ouvi meu pai na cozinha. Eu usava a mesma roupa da noite anterior, mas duvido que ele tivesse percebido. Bom dia, pai, murmurei. Ei, John, ele disse, quer café da manhã? Claro, disse. O café está pronto? No bule. Servi uma xícara. Enquanto meu pai cozinhava, olhei as manchetes do jornal, sabendo que ele começaria a leitura pelo primeiro caderno e depois passaria para a seção de cidades. Ele ignoraria os cadernos de esporte e estilo de vida. Um homem de rotina. Como foi sua noite? Perguntei. O mesmo de sempre, disse ele. Não fiquei surpreso por ele não devolver a pergunta. Em vez disso, mexeu os ovos com a espátula. O bacon já estava fritando.
Em um determinado momento, ele se virou para mim e eu sabia qual seria sua pergunta. Você se importaria de colocar um pouco de pão na torradeira? Meu pai saiu para o trabalho exatamente às 7h35. Depois que ele saiu, corri os olhos pelo jornal, nem um pouco interessado nas notícias, sem saber o que faria a seguir. Não tinha vontade de surfar, nem mesmo de sair de casa, e ponderei se eu deveria voltar para a cama para tentar descansar um pouco quando ouvi um carro parar na frente da minha casa. Achei que poderia ser alguém entregando panfletos e oferecendo-se para limpar as calhas ou lavar o mofo do telhado, e fiquei surpreso ao ouvir uma batida na porta. Congelei ao atender. Fui apanhado completamente desprevenido. Tim mudou o peso de um pé para o outro. Oi, John, ele disse. Sei que é cedo, mas você se importa se eu entrar? Seu nariz estava coberto com uma larga faixa de esparadrapo e a pele em volta dos olhos dele estava escura e inchada. Não, claro, eu disse dando passagem e tentando processar o fato de ele estar ali. Tim passou por mim e entrou na sala. Quase não consegui encontrar sua casa, disse ele. Quando te trouxe da outra vez, era tarde e eu não estava prestando muita atenção. Passei por aqui umas 2 vezes até reconhecer a casa. Ele sorriu novamente e percebi que ele trazia um pequeno saco de papel. Quer café? Perguntei, saindo do choque. Acho que ainda há o suficiente para uma xícara no bule. Não, obrigada. Passei a maior parte da noite acordado e prefiro não tomar cafeína. Espero deitar um pouco quando voltar para casa. Assenti. Ei, escute, sobre o que aconteceu na noite passada, comecei o assunto. Desculpe, eu não tinha intenção. Ele gesticulou, dando a entender que eu não precisava falar nada. Está tudo bem, sei que você não tinha intenção. Eu devia ter imaginado, deveria ter tentado agarrar um dos outros caras. Examinei o rosto dele. Está doendo? Está tudo bem, disse ele. Foi só uma daquelas noites no pronto-socorro. Demorou um pouco para o médico me atender e ele quis chamar outra pessoa para arrumar o meu nariz, mas jurou que vai ficar bonito como antes. Pode ser que sobre uma pequena saliência, mas espero que isso me faça parecer mais durão. Sorri e me senti mal por ter sorrido. Como eu disse, me desculpe. Aceito seu pedido de desculpas, disse ele, e fico feliz por isso. Mas essa não foi a razão que me trouxe aqui. Ele apontou para o sofá. Você se importa se eu sentar? Ainda estou um pouco tonto. Sentei-me na beirada da poltrona, inclinado para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Tim sentou no sofá com dificuldades para se acomodar. Colocou de lado o saco de papel. Quero falar com você sobre Savannah, disse, e sobre o que aconteceu ontem à noite. O som do nome dela trouxe tudo de volta e desviei o olhar. Você sabe que nós somos bons amigos, certo? Ele não esperou a resposta. Na noite passada, no hospital, conversamos por horas e quis vir aqui pedir que você não fique zangado com ela por causa do que ela fez. Ela sabe que cometeu um erro e não era o papel dela diagnosticar o seu pai. Você tinha razão sobre isso. Por que então ela não veio? Nesse momento, ela está na construção.
Alguém tem de ficar no comando enquanto me recupero. E ela também não sabe que estou aqui. Balancei a cabeça. Em primeiro lugar, não sei por que fiquei tão louco. Porque você não queria ouvir, disse ele com a voz calma. Eu me sentia do mesmo jeito quando ouvi alguém falar sobre o meu irmão Alan. Ele é autista. Levantei o rosto. Alan é seu irmão? Sim, por quê? Perguntou ele. Savannah falou sobre ele? Um pouco, respondi, lembrando que mais do que sobre Alan, ela falara sobre o irmão que fora tão paciente com ele e a inspirara a estudar educação especial. No sofá, Tim estremeceu ao tocar o ferimento sobre o olho. Queria que você soubesse, ele prosseguiu, que concordo com você. Não era papel dela, e eu disse isso a ela. Você se lembra quando falei que às vezes ela é ingênua? Foi isso que eu quis dizer. Ela quer ajudar as pessoas, mas às vezes ela não soa desta maneira. Não foi só ela, disse. Fui eu também. Como disse, eu exagerei na reação. Havia firmeza no olhar dele. Você acha que ela pode estar certa? Uni as mãos. Não sei, não acho, mas você não tem certeza. E se ela estiver certa, você não sabe se isso importa, certo? Ele não esperou a resposta. Passei por isso. Tim disse. Lembro do que eu e meus pais passamos com o Alan. Durante muito tempo, não sabíamos o que havia de errado com ele, se é que alguma coisa estava errada. E você sabe o que eu decidi depois de todo esse tempo? Que não importa. Eu ainda o amo, cuido dele e sempre cuidarei. Mas saber mais sobre o transtorno ajudou a melhorar as coisas entre nós. Depois que soube, acho que parei de esperar que ele se comportasse de determinada maneira. Sem expectativas, foi mais fácil aceitá-lo. Eu digeri aquilo. E se ele não tiver síndrome de Asperger? Perguntei. Pode ser. E se eu achar que ele tem? Ele suspirou. Não é tão simples, especialmente em casos mais leves. Tim respondeu. Não é como se você pudesse fazer um exame de sangue e saber. Vai chegar um ponto em que você vai achar que é o mais provável e que acabou aí. Mas você nunca saberá com certeza. Segundo o que Savannah me contou sobre seu pai, sinceramente, não acho que muita coisa vá mudar. E por que deveria? Ele trabalha, ele criou você. O que mais você poderia esperar de um pai? Pensava sobre isso enquanto imagens do meu pai passavam pela minha cabeça. Savannah comprou um livro para você, disse ele. Não sei onde está, admiti. Está comigo, disse ele. Trouxe de casa. Ele me entregou o saco de papel. De alguma forma, o livro parecia mais pesado do que na noite anterior. Obrigado. Ele se levantou e eu sabia que a conversa tinha chegado ao fim. Ele foi até a porta e virou-se para mim já com a mão na maçaneta. Você sabe que não é obrigado a lê-lo, disse. Eu sei. Ele abriu a porta e depois parou. Sabia que queria dizer mais alguma coisa, mas, surpreendentemente, ele não se virou. Você se importaria se eu pedisse um favor? Vá em frente. Não magoe Savannah, ok? Eu sei que ela te ama. Só quero que ela seja feliz. Soube então que estava certo quanto aos sentimentos dele por Savannah. Pela janela, observei enquanto ele caminhava até o carro, certo de que ele também estava apaixonado por ela. Coloquei o livro de lado e fui caminhar. Quando voltei para casa,
evitei-o novamente. Não sei dizer por que agi assim, exceto que me sentia estranhamente assustado. Após algumas horas, porém, obriguei-me a afastar tal sentimento e passei o resto da tarde absorvendo o conteúdo daquele livro e revivendo as lembranças de meu pai. Tim tinha razão. Não houve nenhum diagnóstico exato. Não havia regras simples e claras. Não havia jeito de eu ter certeza. Algumas pessoas com Asperger tinham QI baixo, enquanto outras, inclusive com autismo mais severo, como os personagens de Dustin Hoffman em Rain Man, eram consideradas gênios em assuntos específicos. Alguns conseguiam viver tão bem em sociedade que ninguém jamais saberia da sua condição. Outros tinham que ser internados. Li perfis de pessoas com Asperger que foram prodígios na música ou na matemática, mas aprendi que eram tão raras quanto entre a população em geral. Mais importante ainda, descobri que quando meu pai era criança, pouquíssimos médicos compreendiam as características ou os sintomas da doença, e os pais dele nunca saberiam se havia algo errado. O mais comum era as crianças com Asperger ou autismo serem classificadas como retardadas ou tímidas. Caso elas não fossem internadas, o único conforto dos pais era a esperança de que com o tempo aquilo passaria. A diferença entre Asperger e autismo pode ser resumida no seguinte modo: uma pessoa com autismo vive em seu próprio mundo, enquanto uma pessoa com Asperger vive no nosso mundo, do modo que ela escolheu. Por esse critério, seria possível dizer que a maioria das pessoas tinha Asperger. Mas havia alguns indícios em meu pai sobre os quais Savannah tinha razão. A rotina imutável, a inadaptação social, a falta de interesse em outros temas além de moedas, o desejo de ficar sozinho, tudo isso parecia uma série de caprichos, comuns a qualquer pessoa, mas com meu pai era diferente. Enquanto os outros podiam fazer essas escolhas livremente, meu pai, como algumas pessoas com Asperger, parecia forçado a viver essa vida com opções pré-determinadas. No mínimo, descobri que isso poderia explicar o comportamento do meu pai, e nesse caso, não era que ele não queria mudar, mas sim que não podia mudar. Mesmo com toda a implícita incerteza, considerei essa descoberta reconfortante e percebi que isso poderia explicar duas questões sobre a minha mãe que sempre me perseguiram. O que ela tinha visto nele? E por que ela o deixou? Sabia que jamais descobriria e não tinha intenção de me aprofundar mais. No entanto, com a imaginação fervilhando em uma casa tranquila, pude ver um rapaz tímido que puxou conversa sobre sua rara coleção de moedas com uma garçonete pobre e jovem durante o jantar. Uma mulher que passara suas noites deitada na cama e sonhando com uma vida melhor. Talvez ela tenha se insinuado para ele. Talvez não, mas ele sentiu-se atraído por ela e continuou a aparecer no restaurante. Ao longo do tempo, ela pôde perceber a gentileza e a paciência que ele demonstrou na minha criação. Possivelmente, ela interpretou aquela natureza calma com precisão e soube que ele nunca se irritaria e jamais seria violento. Mesmo sem amor, era o bastante. Então, ela concordou em se casar, pensando que iria vender as moedas e viver, se não feliz para sempre, pelo menos confortável para sempre.
Ela ficou grávida e, posteriormente, quando descobriu que ele não podia sequer imaginar vender as moedas, percebeu que estava presa a um marido que não se interessava por nada do que ela fazia. Talvez a solidão tenha acabado com o que havia de bom nela, ou talvez ela fosse apenas egoísta. De qualquer forma, ela queria pôr um fim naquilo. Depois que o bebê nasceu, ela agarrou a primeira oportunidade e foi embora. Ou talvez não, pensei. Duvidava que jamais soubesse a verdade, e realmente não me importava. Preocupava-me, entretanto, com o meu pai. Se ele sofria de algum dano cerebral, compreendi de repente que ele criou um conjunto de regras para a vida, regras que o ajudaram a se encaixar no mundo. Talvez ele não fosse completamente normal, mas ainda assim encontraram um modo de ajudar a me tornar o homem que sou, e que para mim não foi mais que suficiente. Ele era o meu pai e tinha feito seu melhor. Sabia disso agora. Quando finalmente fechei o livro e coloquei-o de lado, fiquei olhando pela janela, pensando como tinha orgulho dele e tentando engolir o nó que se formara na minha garganta. Quando voltou do trabalho, meu pai mudou de roupa e foi até a cozinha para começar a fazer espaguete. Estudei-o enquanto ele se movia pela cozinha, consciente de estar fazendo exatamente o que eu condenara com tanta ira em Savannah. É estranho como o conhecimento muda a nossa percepção. Notei a precisão de seus movimentos, a maneira como ele abriu ordenadamente a caixa de macarrão antes de separá-la, o jeito que ele trabalhava com a espátula em ângulos retos quando tostava a carne. Sabia que ele adicionaria sal e pimenta, o que aconteceu um momento depois. Sabia que ele abriria a lata de molho logo em seguida, e acertei novamente. Como de costume, ele não perguntou sobre o meu dia, preferindo trabalhar em silêncio. Ontem eu atribuía isso ao fato de sermos como estranhos. Hoje entendi que havia a possibilidade de o sermos para sempre. Mas, pela primeira vez na minha vida, isso não me incomodou. Durante o jantar, perguntei sobre o dia dele, sabendo que não haveria resposta. Contei a ele sobre Savannah e como tinha sido o tempo que passamos juntos. Depois, ajudei-o com os pratos, continuando o meu monólogo. Quando acabamos, ele pegou o pano novamente. Limpou o balcão pela segunda vez, depois girou os frascos de sal e pimenta até colocá-los exatamente na mesma posição em que estavam quando ele chegou em casa. Tive a sensação de que ele queria participar da conversação e não sabia como, mas suponho que eu estava tentando me sentir melhor. Não importava. Sabia que ele estava pronto para retirar-se para o escritório. Ei, pai, eu disse, que tal me mostrar algumas das moedas que você comprou recentemente? Quero saber tudo sobre elas. Ele olhou para mim duvidando ter ouvido direito. Depois olhou para o chão. Passou os dedos entre os cabelos raros e notei uma careca cada vez maior bem no topo da cabeça. Quando olhou para mim novamente, ele parecia quase assustado. Ok, disse finalmente. Caminhamos juntos para o escritório e quando ele começou... Caminhamos juntos para o escritório e quando ele colocou gentilmente a mão nas minhas costas, só conseguia pensar que não me sentia assim tão próximo a ele em muitos anos. Capítulo 11. Na noite seguinte, no cais,
Eu admirava o luar prateado brincando com as ondas e me perguntava se Savana iria aparecer. Na noite anterior, depois de passar horas examinando moedas com meu pai e curtindo a emoção com que ele as descrevia, eu fui até a praia. Ao meu lado, no banco do carro, o bilhete que eu escrevera para Savana, pedindo que ela me encontrasse aqui. Deixara o bilhete em um envelope fechado no carro de Tim. Sabia que ele entregaria o envelope sem abri-lo, não importa o quanto quisesse fazê-lo. Apesar de conhecê-lo há pouco tempo, já acreditava que Tim, a exemplo do meu pai, era um homem muito melhor do que eu jamais viria a ser. Era a única coisa que eu podia fazer. Sabia que não era bem-vindo na casa da praia e também não queria ver Randy, Susan ou qualquer um dos outros, o que tornara o contato com Savana impossível. Ela não tinha celular e eu não sabia o número do telefone da casa de praia. Assim, o bilhete era a minha única opção. Eu estava errado. Exagerei e sabia disso. Não só com ela, mas também com os outros na praia. Deveria simplesmente ter ido embora. Mesmo levantando pesos e considerando-se verdadeiros atletas, Randy e seus amigos não tinham qualquer chance contra alguém treinado para desarmar pessoas de forma rápida e eficiente. Se tivesse acontecido na Alemanha, eu poderia ter sido preso pelo que fizera. O Estado não aprecia quem usa as habilidades adquiridas em treinamentos governamentais para fins não aprovados pelo governo. Então, tinha deixado o bilhete e passado o dia todo checando as horas, me perguntando se ela apareceria. A hora chegou e passou, e fiquei olhando compulsivamente para os lados até suspirar de alívio quando avistei uma figura à distância. Pelo modo como se movia, soube que tinha de ser Savana. Debrucei-me no parapeito enquanto a esperava. Ao me ver, ela desacelerou o passo até parar perto de mim. Nada de abraço, nenhum beijo. A formalidade repentina doeu-me por dentro. Recebi o bilhete, disse ela. Estou contente que você tenha vindo. Tive de sair escondida para que ninguém soubesse que você estava aqui, disse. Ouvi algumas pessoas falando o que fariam se você aparecesse de novo. Sinto muito. Disparei sem preâmbulo. Sei que você estava apenas tentando ajudar e acabei indo para o caminho errado. E desculpe-me pelo que fiz a Tim. Ele é um cara maravilhoso. Eu deveria ter tido mais cuidado. Ela não piscava. E cruzei os pés, sabendo que não seria sincero no que estava prestes a dizer, mas que ela queria ouvir de qualquer maneira. Suspirei. E Randy e o outro rapaz também. Ainda assim, ela continuava a olhar fixamente. E fiquei perplexo. Procurei minha mente antes de encontrar os olhos dela e perdi a voz. E o quê? E tentei, mas não consegui dizer nada. Não sei, confessei, mas seja o que for, sinto muito por isso também. Ela tinha uma expressão curiosa. É isso. Eu pensei a respeito. Não sei o que dizer, admiti. Meio segundo depois, observei um pequeno indício de sorriso. Ela se aproximou de mim. É isso? Ela repetiu, a voz mais suave. Fiquei calado. Ela se aproximou e, surpreendendo-me, passou os braços em volta do meu pescoço. Você não tem que pedir desculpas, ela sussurrou. Não há nenhuma razão para se arrepender. Eu, provavelmente, teria reagido da mesma maneira.
Então por que a Inquisição? Por quê? Ela disse. Assim eu soube que estava certa sobre você desde o início. Sabia que você tinha um bom coração. E o que você está falando? Só o que eu disse, ela respondeu. Mais tarde, depois daquela noite, quero dizer, Tim me convenceu de que eu não tinha o direito de fazer o que fiz. Você estava certo. Eu não tenho capacidade de fazer qualquer tipo de avaliação profissional, mas fui arrogante o suficiente para pensar que tinha. Quanto ao que aconteceu na praia, eu vi a coisa toda. Não foi sua culpa. Mesmo o que aconteceu com Tim, não foi sua culpa. Mas foi bom ouvir as suas desculpas mesmo assim. Só por saber que você pode repetir isso no futuro. Ela se recostou em mim. Fechei os olhos e soube que o que eu mais queria era abraçá-la daquele jeito para sempre. Mais tarde, depois que passamos boa parte da noite conversando e nos beijando na praia, acariciei o rosto dela e sussurrei. Obrigado. Por quê? Por causa do livro. Entendo meu pai um pouco melhor agora. Passamos horas muito boas ontem à noite. Fico feliz. E obrigado por ser quem você é. Ela franziu a testa e beijei sua cabeça. Se não fosse por você, acrescentei, eu não poderia dizer isso sobre meu pai. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Embora ela devesse ir trabalhar no dia seguinte, Tim foi compreensivo quando ela explicou que seria a última oportunidade de nos vermos antes de eu voltar para a Alemanha. Quando fui buscá-la, ele desceu a escada da casa e ficou de cócoras ao lado do carro, seu rosto no nível da janela. Os hematomas tinham virado manchas negras. Tim enfiou a mão pela janela. Foi um prazer conhecê-lo, John. O prazer foi meu, eu disse, sendo verdadeiro. Se cuide, ok? Vou tentar, respondi, enquanto apertava a mão dele, intrigado com a estranha sensação de que um dia eu veria outra vez. Savannah e eu passamos a manhã no aquário Fort Fisher, enfeitiçados pelas estranhas criaturas exibidas lá. Vimos peixe-agulha com os seus narizes longos e cavalos marinhos miniatura. No maior tanque havia tubarões enfermeiros e salmonetes. Rimos quando brincamos com os caranguejos ermitões e Savannah comprou-me um chaveiro de presente na loja de souvenirs. Por alguma estranha razão, tinha um pinguim no chaveiro, o que divertiu imensamente Savannah. Depois do passeio, levei-a a um restaurante ensolarado perto da praia e ficamos de mãos dadas sobre a mesa, assistindo aos veleiros deslizarem suavemente no mar, enfeitiçados um com o outro. Mal percebemos o garçom, que teve de ir 3 vezes até a mesa antes mesmo de abrirmos os menus. Fiquei maravilhado com o jeito aberto de Savannah demonstrar suas emoções e a ternura na expressão dela enquanto eu falava sobre meu pai. Quando ela me beijou mais tarde, provei a doçura do seu hálito. Peguei sua mão. Vou me casar com você um dia, sabe? Isso é uma promessa? Se você quer que seja, bem, então você tem que prometer que vai voltar para mim quando sair do exército. Não posso me casar com você se você não estiver por aqui. Fechado. Mais tarde, demos uma volta pelo terreno da fazenda Oswald, uma casa do período anterior à Guerra Civil, belamente restaurada e ostentava alguns dos mais belos jardins do estado. Passeamos pelos caminhos de cascalho, contornando cachos de flores silvestres
de milhares de cores diferentes que florescem ao calor preguiçoso do sul. A que horas você pega o avião amanhã? Ela perguntou. O sol iniciava sua descida gradual em um céu sem nuvens. Cedo, eu disse. Provavelmente estarei no aeroporto antes de você acordar. Ela concordou. E você vai passar a noite com seu pai? Hoje, certo? Estava planejando fazer isso. Acho que não passei tanto tempo com ele quanto deveria, mas tenho certeza de que ele vai entender. Ela balançou a cabeça para me deter. Não, não mude seus planos. Quero que você fique com seu pai. Esperava que você fizesse isso, por isso estou aqui com você hoje. Percorremos um corredor todo ladeado de arbustos. Então, o que você quer fazer? Perguntei. A nosso respeito, quero dizer. Não vai ser fácil, disse ela. Sei que não vai, respondi, mas não quero que termine. Detive-me, sabendo que palavras não seriam suficiente. Então, abracei-a por trás e puxei seu corpo para junto do meu. Beijei seu pescoço, sua orelha, saboreando a pele aveludada. Vou ligar o máximo que puder, escrever sempre que puder e vou ter outra licença no ano que vem. Onde quer que você esteja, é para lá que eu vou. Ela inclinou-se para trás, tentando vislumbrar meu rosto. Você vai? Apertei-a. Claro, quer dizer, não estou feliz em deixar você e desejo mais do que qualquer coisa servir em um lugar perto daqui. Mas isso é tudo o que posso prometer agora. Posso pedir transferência assim que voltar, e é isso que farei, mas nunca se sabe como essas coisas vão acontecer. Eu sei, ela murmurou. Por alguma razão, sua expressão solene me deixou nervoso. Você vai me escrever? Perguntei. Bobo, brincou, e meu nervosismo desapareceu. Claro que vou, disse sorrindo. Você não precisava nem pedir. Vou escrever o tempo todo. E só para você saber, eu escrevo as cartas mais incríveis. Não duvido. Estou falando sério, disse ela. Na minha família, é o que fazemos em absolutamente todos os feriados. Escrevemos cartas para as pessoas de quem gostamos muito. Dizemos o que eles significam para nós e o quanto esperamos o momento de revê-los. Beijei o pescoço dela novamente. Então, o que eu significo para você? E o quanto você está ansiosa em me rever? Ela inclinou-se para trás. Você terá que ler minhas cartas. Eu ri, mas senti meu coração partido. Vou sentir saudades, disse. Você não parece muito triste com isso. É porque já chorei por causa disso, lembra? Além do mais, não é que eu nunca mais vai ver você. Finalmente percebi isso. Sim, vai ser difícil, mas o tempo passa rápido. Vamos nos reencontrar? Eu sei. Eu sinto. Assim como sinto o quanto você se importa comigo e o quanto eu te amo. Sinto no meu coração que não acabou e que vamos nos superar isso. Muitos casais conseguem, e os que não conseguem é porque não têm o que nós temos. Eu queria acreditar nela, queria mais do que qualquer coisa, mas me perguntava se era realmente tão simples. Quando o sol desapareceu no horizonte, nós voltamos para o carro e eu a levei para a casa de praia. Parei um pouco afastado na rua, para que ninguém na casa nos visse. Saímos do carro e eu a abracei. Nós nos beijamos e eu a abracei mais forte, sabendo com certeza que o ano à nossa frente seria o mais longo da minha vida. Desejei ardentemente nunca ter me alistado, ser um homem livre, mas eu não era.
Acho que está na hora de ir. Ela assentiu com a cabeça, começando a chorar. Senti um nó formar-se em meu peito. Vou escrever para você, prometi. Tá, ela respondeu. Enxugou as lágrimas e enfiou a mão na bolsa. Tirou uma caneta e um pedaço pequeno de papel e escreveu alguma coisa. Este é o meu endereço e o meu telefone, ok? E meu endereço de e-mail também. Assenti. Lembre-se de que vou mudar de alojamento no ano que vem, mas assim que tiver um novo endereço, passo para você. E você sempre pode entrar em contato comigo no endereço dos meus pais. Eles vão entregar todas as suas cartas. Eu sei, disse. Você ainda tem os meus dados, certo? Mesmo se for enviado em missão para algum lugar, as cartas chegam até mim. E e-mails também. O exército é muito bom em acessar computadores, mesmo no meio do nada. Ela cruzou os braços como uma criança abandonada. Isso me assusta, ela disse. Quero dizer, você ser um soldado. Eu vou ficar bem, tranquilizei-a. Abri a porta do carro. Guardei o papel em que ela escrevera na minha carteira e depois abri os braços novamente. Ela veio até mim e abracei-a longamente, memorizando a sensação do corpo dela junto ao meu. Dessa vez foi ela quem se afastou. Ela enfiou a mão na bolsa novamente e tirou um envelope. Escrevi isto para você na noite passada, para lhe dar algo para ler no avião. Não vá ler antes, hein? Concordei e beijei-a pela última vez. Em seguida, entrei no carro, no banco do motorista. Dei a partida e quando começava a me afastar, ela gritou: diga olá para o seu pai. Diga a ele que talvez eu dê uma passada por lá nas próximas semanas, ok? Ela deu um passo para trás quando o carro começou a andar. Eu ainda via pelo espelho retrovisor. Pensei em parar. Meu pai ia entender. Ele sabia o quanto Savannah significava para mim e ele gostaria que tivéssemos uma última noite juntos. Mas continuei em frente, vendo a imagem no espelho ficar cada vez menor, sentindo meu sonho escapar de mim. O jantar com meu pai foi mais calmo do que o habitual. Não tive energia para tentar puxar conversa e até meu pai percebeu. Sentei-me na mesa enquanto ele cozinhava, mas em vez de se concentrar no fogão, ele espiava na minha direção vez ou outra com uma preocupação muda no olhar. Fiquei surpreso quando ele desligou o fogo e se aproximou de mim. Quando chegou junto a mim, colocou a mão nas minhas costas. Ele não disse nada, nem precisava. Soube que ele entendeu que eu estava sofrendo e ficou ali parado, como se tentasse absorver minha dor na esperança de tomá-la para si. De manhã, meu pai me levou para o aeroporto e ficou ao meu lado no portão de embarque enquanto eu esperava a chamada para o voo. Quando chegou o momento, me levantei. Meu pai estendeu a mão, mas eu lhe dei um abraço. O corpo dele estava rígido, mas não me importei. Te amo, pai. Eu também amo você, John. Encontre algumas moedas boas, ok? Acrescentei, me afastando. Quero saber tudo sobre elas. Ele olhou para o chão. Eu gosto de Savannah, disse. Ela é uma boa garota. Saiu do nada, mas de certa forma foi exatamente o que eu queria ouvir. Sentei-me no avião, levando nas mãos a carta que Savannah havia me escrito. Embora eu quisesse abri-la imediatamente, esperei até que o avião tivesse decolado. Da janela, eu avistava a costa e procurei primeiro o cais e depois a casa na praia. Imaginava se ela ainda estaria dormindo
mas gostaria de pensar que ela estava na praia olhando para o avião. Quando eu me senti pronto, abri o envelope. Dentro encontrei uma foto dela e de repente desejei ter deixado com ela uma foto minha também. Admirei aquele rosto por um longo tempo e depois a coloquei de lado. Respirei fundo e comecei a ler. Querido John, há tanta coisa que quero dizer para você, mas não tenho certeza por onde devo começar. Devo começar dizendo que te amo, ou que os dias que passei com você foram os mais felizes da minha vida, ou que, no curto espaço de tempo que nos conhecemos, passei a acreditar que fomos feitos um para o outro. Poderia dizer todas essas coisas e tudo seria verdade, mas enquanto releio estas palavras, a única coisa que passa pela minha cabeça é que queria estar com você agora, segurando sua mão e olhando seu sorriso elusivo. No futuro, sei que vou reviver o tempo que passamos juntos 1000 vezes. Vou ouvir seu riso, ver seu rosto e sentir seus braços em torno de mim. Vou sentir falta de tudo isso, mais do que você pode imaginar. Você é um cavalheiro raro, John. Eu estimo isso em você. Todo o tempo em que estivemos juntos, você nunca me pressionou para dormir com você, e eu não posso dizer o quanto isso significou para mim. Tornou o que temos ainda mais especial, e é assim que eu quero me lembrar para sempre do período que passamos juntos, como uma luz branca e pura, cuja contemplação é de tirar o fôlego. Penso em você todos os dias e sei que quando for te ver amanhã, dizer adeus será a coisa mais difícil que já fiz. Parte de mim teme que chegue o momento no qual você não sinta mais o mesmo sentimento, que por algum motivo você esqueça o que nós compartilhamos. Então, é isso que eu quero fazer. Onde quer que você esteja, e não importa o que esteja acontecendo em sua vida, na primeira noite de lua cheia, como na noite em que nos conhecemos, quero que você a encontre no céu noturno. Quero que você pense em mim e na semana que partilhamos, porque seja onde for, seja o que estiver acontecendo na minha vida, é exatamente isso que vou fazer. Senão, podemos estar juntos, pelo menos podemos compartilhar isso. E talvez entre nós sejamos capazes de fazer isso durar para sempre. Eu te amo, John Tree, e vou agarrar-me à promessa que uma vez você fez para mim. Se você voltar, vou casar com você. Se você quebrar sua promessa, vai partir meu coração. Com amor, Savannah. Além da janela e através das lágrimas que escorriam dos meus olhos, eu via uma camada de nuvens que se espalhava debaixo de mim. Eu não tinha ideia de onde o avião estava, só sabia que queria fazer a volta e retornar para casa, para estar no lugar ao qual eu estava destinado. Aqui a gente encerra a primeira parte do romance, que foi muito lindo, né? E teve muitas coisas boas nesses 2 capítulos, né? Começando no capítulo anterior, quando eles discutem, né? E que ela fala que o pai dele é autista. E nesse capítulo, nos 2 capítulos que lemos, faz com que ele, não através do choque que ele levou quando ela comentou, mas ele começa a refletir nas conversas e a observar o pai. Depois da leitura do livro, então, ele constata que ela estava certa, que ele tinha muitas características, né? E isso fez com que ele se aproximasse mais do pai, que nos capítulos anteriores ele falava que eles eram estranhos um ao outro. A partir de agora, ele passa a ter
assim, não mais contato, mas ser mais próximo do pai, em sentimento, em compreensão, em filho mesmo. Tanto que quando eles vão se despedir no aeroporto, em vez de dar as mãos, como eles fariam antigamente, ele puxa o pai e dá um abraço. Isso eu acho que foi o auge, né, desse capítulo em relação à compreensão que ele teve do estado do pai. É lógico que ele questiona sobre a mãe, né? Se ela o abandonou ou não, o motivo, né? Toda criança que é criado sem a mãe ou sem o pai sempre tem esses mesmos pensamentos, né? Por quê? Por que aconteceu isso comigo, né? Mas se ele não fizer isso nos próximos capítulos, no tentar procurar a verdade, isso também não tem tanta importância como foi o tema dos 2 capítulos, né? Sobre o autismo, que é uma coisa que hoje, na nossa sociedade, está muito evidente. Muitas crianças têm a síndrome de Asperger e também o autismo mais forte, nível mais forte. E hoje, diferente de antigamente, já se tem diagnósticos e tratamento para todos os níveis. Então, é muito bom que a gente discuta esses assuntos. E eu acho que foi muito legal o autor puxar esse assunto no livro. Em relação ao romance, lógico, quando um casal que se gosta tanto, que passou uma semana tão boa juntos, quando se despedem é partir o coração. Mas se a esperança está no ar de que logo eles estejam juntos novamente. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver como será essa segunda parte do livro. Um beijo, não esqueçam de deixar o joinha, de indicar o nosso canal para outras pessoas, dizer que lá tem muitas coisas boas acontecendo. Até a próxima!